Olá, boa noite a todos, daqui no Andrade para mais um vídeo sobre saúde natural. Tu és uma pessoa que te preocupas em eliminar o glúten da tua dieta? Se sim, fica atento até ao final do vídeo, pois eu hoje vou dar 8 dicas, 8 passos simples que tu podes fazer para ajudar a eliminar o glúten da tua dieta. Boa noite, António Lima, Florinda Tomé, olá Elizabeth Pereira, olá Maria Cristina, beijinhos, olá Elsa, olá Dora Barreto, olá Joana Caetano, Fátima Laranjeira, Gorete Alves, sejam todos muito bem-vindos. Olá Cristina Silva, Sandra Dias, olá, beijinhos, olá Nanda Borralho, boa noite, Maria Costa, olá Rosa, Rodrigues Daba, olá Paulo Mendes, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pelos corações. Olá Alberta, olá Mira, boa noite a todos, bem-vindos. Espero que tenham tido uma Páscoa tranquila, pelo menos. Olá Anabela Souza, bem-vinda também. Quem é que comeu glúten na Páscoa? Na Páscoa ou no dia a dia? Olá Elizabeth, obrigado pelos corações. Se acharem que este tema pode ter interesse para mais alguém, cliquem agora neste momento no botão partilhar para que mais gente possa chegar ainda a tempo do vídeo em direto para poder fazer alguma pergunta sobre este tema. Está bem? Partilhem a bênção da saúde. Olá Cláudia Correia, olá Mabília Gavalinhos, bem-vindas. Quem é que comeu glúten agora na Páscoa? Quem é que comeu um flar? Quem é que comeu um bolo feito com farinha de trigo, por exemplo? Trigo, cevada e centeio. Olá Celeste. A Elizabeth, obrigado pela participação. A Elizabeth Pereira diz que não comeu glúten. Muito bem. Ninguém comeu, diz a Mira. Muita gente comeu. Ai, tenho certeza. Olá, Nanda. Obrigado pelos corações. Já houve algumas. Quem é que dá para corações? Não consigo ver quem é. E tudo bem. Então, vamos lá. Para o vídeo não ficar muito comprido. Boa noite, Anabela, e boa noite a todos. A Rosa Rodrigues da Alba diz que não comeu. Obrigado também pela participação. Então, primeiro que tudo, eu vou começar por explicar o que é o glúten. Não é que eu nunca o tenha feito, mas quem vai ver isto pela primeira vez pode ter interesse em saber porque é que não se deve ingerir glúten. O glúten é uma proteína que, segundo quem estuda estas coisas, dizem que ninguém faz a digestão a 100%. Tá? Estima-se que mais ou menos 90% da população tem algum tipo de intolerância ao glúten, e depois há aquelas pessoas que são os doentes celíacos que têm alergia. Esses não podem sequer tocar. Os intolerantes, como eu, são, por exemplo, as pessoas que têm uma doença autoimune e que todos nós fomos ensinados que devíamos, que devíamos comer glúten. Eu fui criado com pão e leite, portanto, o trigo é um dos cereais que vem na pirâmide dos alimentos, pelo menos naquela que me ensinaram na escola. E os estudos mostram que ninguém deve ingerir. Algumas pessoas são mais sensíveis que outras. Nós não sabemos se somos intolerantes ou não. Eu sei porque estudei. Eu aqui há uns anos comecei a ter alguns problemas gastrointestinais e problemas dos ossos, artroses, bicos de papagaio, etc. Fui ao médico, à médica, já não ia ao médico há anos, tentar que ela me ajudasse a descobrir o que é que eventualmente eu poderia estar a comer que me fizesse mal.
ela disse-me literalmente: tens que ser tu a descobrir. Mas não saí do consultório sem uma receitazinha, agora muito moderna, uma receita eletrónica, diretamente no telemóvel, uma coisa muito gira, fantástico, para eu ir à farmácia e levantar a receita que eu nunca fiz. Foi nesse dia que eu decidi estudar um pouco mais sobre a origem dos meus problemas e o que é que poderia ser. Fiz um estudo extensivo durante 5 meses e meio, mais ou menos, e, curiosamente, todos os problemas que eu tive de saúde, todos, sem exceção, desde muito novo, iam sempre dar ao glúten. Tudo o que eu tive, asma, glúten, artroses e bicos de papagaio, glúten, problemas gastrointestinais, glúten. Tive uma vez uma apendicite, tive que ser operado de urgência. Quando andei a estudar estas coisas, vinha lá a falar da apendicite, glúten. E nunca ninguém me tinha ensinado. Então eu fiz um estudo profundo sobre isto e agora... E agora, não é que eu sabia que o glúten não era uma coisa muito boa, mas eu sentia-me bem, não estava com grandes problemas. O problema principal que eu tive a vida toda tinha-me desaparecido, portanto, a asma, etc. Mas comecei a ter esses problemas aqui há uns 5 ou 6 anos, mais ou menos. Dores nas costas, etc. Cheguei a uma altura que nem o pescoço mexia, e foi nessa altura que eu decidi ir ao médico e decidi não fazer nada que a médica me disse, procurar alternativas naturais, e já consigo mexer o pescoço. Estou em recuperação ainda, mas estou perfeitamente normal, sem usar qualquer tipo de medicamento. Uma das coisas que eu fiz foi eliminar o glúten da dieta, que não é uma tarefa propriamente fácil, porque o glúten existe em todo lado. E então hoje eu decidi fazer um vídeo sobre alguns passos simples que nós, se não queremos ingerir glúten, pode ajudar quem não quer ingerir glúten, tá? Portanto, vamos lá. Boa noite a quem chegou. Muita gente. Então vamos lá. Passo número 1. Se queres eliminar o glúten da tua dieta, é escolher cereais que não tenham glúten. E quais são os cereais que não têm glúten? O cereal que é considerado um dos melhores alimentos do mundo e que não tem glúten, é um dos melhores porque é o mais, tem muita diferença de nutrientes diferentes, é quinoa. Tá? Uma coisa que eu também comecei a comer há uns anos, por acaso já comia quando estudei estas coisas, era um dos que eu já comia, de vez em quando passei a comer mais. Tá? Quinoa. Outro cereal é o arroz integral. Tá? O arroz integral tem muita fibra, tem outros nutrientes. A fibra ajuda o açúcar do arroz, entre aspas, a ser absorvido mais lentamente. Tá? Outro cereal muito famoso nas dietas veganas e no mundo vegetariano é o millet. O millet é assim, parece um milho muito pequenino, umas bolinhas muito pequeninas amarelas, que é uma coisa por acaso que eu também costumo ingerir e por acaso gosto muito. Outro cereal também muito bom, também tenho ali também umas bolinhas pequeninas, é o amaranto. Tá? O amaranto também é muito rico em vários nutrientes e é uma boa alternativa ao trigo, por exemplo. Tá? A cevada e o centeio são o que tem glúten. Tá? Curiosamente, existe um tipo de trigo, o nome também se chama trigo, mas não tem glúten nenhum, que é o trigo sarraceno. Tá? Que é ótimo, por exemplo, para substituir os cereais da manhã. Que eu também já fiz isso com leite vegetal, ou leite de coco, por exemplo, e cozer um bocadinho de trigo sarraceno é ótimo. E é uma alternativa ao trigo e não tem glúten este. Existem outros nomes para o glúten. Um deles, e isto eu não sabia, quando eu comecei à procura de alternativas ao glúten, uma das coisas que eu escolhi, não sabia o que era, foi a espelta. Tá? Até existe esparguete de espelta e farinha de espelta e etc. A espelta
é outro nome para o trigo, tá? E a espelta tem glúten. E não diz lá nada a dizer trigo, tá? Portanto, estes são alguns dos cereais que nós podemos escolher sem glúten. Segundo passo, devemos procurar o certificado que diz gluten free ou livre de glúten em português. Tá? As empresas que têm certificados têm que garantir, as embalagens que têm este certificado, eles garantem, e há estudos de laboratório periódicos em que tem que ter menos de 20 partes por milhão. Ou seja, na realidade, tem sempre um bocadinho de glúten, mas uma quantidade mínima. Se for uma quantidade mínima, o nosso corpo consegue lidar com isso. Se for uma quantidade maior, já não. Tá? Portanto, passo número 2, procurar o certificado que diz livre de glúten. Passo número 3, comer mais vegetais e frutas. Uma das coisas que algumas pessoas como vocês me perguntam o que é hão de comer em vez do pão, por exemplo, do pão, porque nós somos habituados a comer pão e há pessoas que dizem que eu não consigo passar sem comer pão. Mas nós podemos comer mais vegetais e mais frutas. Podemos comer frutas ao pequeno almoço, a meio da manhã, a meio da tarde, tá? A própria existem massas feitas de vegetais, massas sem glúten, que são feitas de vegetais e de outros grãos também, não é? Mas podemos, por exemplo, comer fruta em vez de pão. Temos mais vitaminas, temos mais água, temos menos açúcar, porque a fruta também tem fibra, que ajuda o açúcar da fruta, a frutose, a ser absorvido mais devagar. E tem lá alguns nutrientes, tá? Que nos fazem falta. Tá? Se tiverem a gostar, coloquem uns coraçõezinhos. Se quiserem partilhar com alguém que se preocupe com a saúde, cliquem no botão partilhar. E boa noite a quem chegou. Boa noite, Mé, Célia, Sónia Quintas, Maria Cristina Inácio, Carla Reis, Carla Conceição, Neti, Jorge Ameixa, Leonor Nunes, Livana Atunes. Lucília Sila diz que come muitas bananas durante o dia. Em relação a isso, Lucília, não coma só bananas, tá? Não coma só bananas. Muita banana também não. Nós devemos variar as frutas e os legumes. Devemos variar a alimentação. E devemos ingerir o mínimo de glúten possível. Tá? Algumas bebidas, passo número 4. Algumas bebidas também têm glúten. Bebidas alcoólicas, por exemplo. A cerveja, por exemplo, que é feita de cevada. Nós, se consumimos bebidas alcoólicas, devemos evitar também as que têm glúten. Tá? Ou seja, eu vou falar das que não têm, que é mais fácil, que são menos. Tá? O vinho não tem, a vodka e o gin. São as bebidas que não têm. Se for um whisky já tem, se for outro tipo de bebida já tem, se for um licor provavelmente tem, ou não, só lendo o rótulo. Tá? Mas, para quem gosta de beber um copo de vez em quando, ou dois, ou a garrafa toda, vinho, vodka e gin serão essas as bebidas sem glúten. Tá? Passo número 5. Comer mais nozes e sementes. As nozes, os frutos secos são muito ricos em gorduras antioxidantes que nos fazem muita falta. Tá? E as sementes são a parte mais nutritiva, com mais nutrientes que a natureza tem. É o que dá vida às plantas. Tá? São as sementes. Por exemplo, podemos comer amêndoas, mas não é aquelas que alguns de vocês comeram ontem na Páscoa. Aquelas com açúcar à volta, com chocolate à volta, torradinhas deliciosas com caramelo. Não é essas. É só a amêndoa, sem a parte do açúcar. Tá? Amêndoas, cajus, pistácios, sementes de abóbora, sementes de linhaça, sementes de chia e sementes de girassol. São apenas alguns dos exemplos de
alimentos que não têm glúten e que são bastante interessantes em termos nutricionais. Tá? Dica número 6. Evita comidas processadas. O que é que são comidas processadas? São comidas que vêm já pré-feitas, fabricadas. Eu vou dar aqui alguns exemplos. Um destes alimentos eu adoro, mas deixei de comer porque é feito com farinha de trigo. Infelizmente. E chama-se alheira. Só para dar um exemplo. Nós às vezes não temos noção que até a alheira leva trigo. Farinha de trigo. Tá? Tem glúten. Farinheira também. É extremamente importante e a única forma de nós podermos evitar o glúten é ler os rótulos. Temos mesmo que ler. Porque o número de doentes celíacos tem aumentado muito no mundo inteiro. Pessoas que não podem tocar sequer, cheirar sequer o glúten. Há pessoas que entram numa pastelaria e que são doentes celíacos, eles ficam com a falta de ar logo imediatamente, só com o cheiro que está dentro da pastelaria. E têm que sair. Tá? E alguns alimentos no rótulo, porque existe uma coisa chamada contaminação, alguns alimentos no rótulo também vêm a dizer que pode conter vestígios de blá 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 blá, soja, não sei, ovo, coisas que as pessoas são alérgicas e glúten. Tá? Devemos evitar esse tipo de alimentos. Portanto, temos que ler os rótulos. Evitar comidas processadas também. Tá? Dica número 7. Evita condimentos com glúten. Muitas pessoas gostam de pôr, não devem, a não ser que sejam coisas naturais, mas muitas pessoas gostam de pôr na comida, nas saladas, etc. Molhos, por exemplo. E os molhos também têm glúten. Por exemplo, molho de soja. A soja não tem nada a ver com o glúten, mas se vocês lerem o rótulo, tem. Pelo menos da maior parte. Pode ser que haja alguma que diga isento de glúten. Molhos para saladas, vinagre de malte, as marinadas, o molho para churrasco, o molho para fazer pasta, etc. Temos que ler o rótulo, não há outra maneira. Tá? Portanto, 7 passos já estão. E agora o 8º passo, que pode ajudar bastante. Se realmente queres uma pessoa que queres-te eliminar o glúten, ou pelo menos reduzir ao máximo o glúten da tua dieta, junta-te a uma comunidade livre de glúten, ou gluten free. Comunidades que até hoje em dia existem aqui no Facebook. Comunidades de pessoas que são celíacos ou que não querem comer glúten, em que eles partilham receitas, por exemplo, dicas, ajudam-se uns aos outros, pronto, esse tipo de coisas. Por exemplo, fazer receitas de pão sem glúten, receitas de o que comer para quem não pode comer mesmo glúten nenhum. Às vezes não é uma tarefa nada fácil. Eu conheço pessoas que têm filhos que são intolerantes ao glúten, intolerantes não, mesmo alérgicos, doentes celíacos, e eles disseram que foi um problema enorme conseguir mudar a dieta porque tudo tem glúten, literalmente. E então estas comunidades ajudam muito ajudam nas dicas, as pessoas ajudam-se umas aos outros. São comunidades que a gente pode chegar lá e fazer uma pergunta sobre qualquer coisa e eles ajudam-nos a responder. Tá? É para isso que servem as comunidades, é a interajuda entre uns e outros. Pronto, e estes eram os 8 passos que eu tinha aqui para hoje, e eles são, resumidamente, temos que escolher cereais sem glúten, temos que procurar o certificado gluten free, ou livre de glúten, temos que comer mais frutas e legumes, temos que evitar as bebidas com glúten, por exemplo, as bebidas alcoólicas, temos que comer mais nozes e mais sementes, temos que evitar as comidas processadas porque muitas têm glúten, temos que evitar alguns condimentos, molhos, porque também têm glúten, e podemos nos juntar a uma comunidade gluten free, livre de glúten, onde podemos ter ajuda e ajudar os outros também a ter uma dieta com menos glúten, pelo menos.
que é extremamente difícil ser 100% sem glúten. Tá? Ver se há aqui alguma pergunta sobre este tema. Se tiver alguma questão, máximo mais 5 minutos. Boa noite a quem chegou. Muita gente chegou. Não consigo dizer boa noite a toda a gente. Alguém fez aqui uma pergunta. A Lucília pergunta: a aveia bio também tem? Obrigado pela pergunta, Lucília. A aveia propriamente dita não tem glúten, mas tem uma proteína semelhante. Tá? Alguns naturopatas, pessoas que estudam estas coisas, defendem que não devemos sequer ingerir aveia. Tá? Porque é muito semelhante ao glúten. Mas há outros que defendem que, se for biológica e se disser na embalagem que não tem glúten, isso é que é importante, está bem, Lucília? Na embalagem da aveia tem que dizer lá que não tem glúten. Se nós formos ao supermercado comprar um pacote de aveia, de flocos de aveia ou farinha de aveia, a gente lê o rótulo, a gente lê o rótulo e no rótulo vem uma parte a dizer pode conter vestígios de. E se disser lá pode conter vestígios de glúten, é porque foi feita numa mesma tómbola onde é processado outros alimentos, onde é processado outros alimentos. Está bem? E então temos que evitar. Eu deixei de comer aveia. Se eu comprar alguma vez, de vez em quando, vou comprar uma biológica e que diga lá que não tem glúten. Tá? É isso que eu faço. Faço questão disso. Mas deixei mesmo porque também ninguém tem muito bem a certeza. A aveia não tem glúten, mas tem uma proteína idêntica. E então não há muitas certezas sobre isso. Há alguma polémica. Os nutricionistas defendem a aveia toda a hora. Mas ninguém sabe bem ao certo. Tá? Exatamente, Elizabeth, é isso mesmo. Ao ser manipulada, é contaminada pelo glúten. A Maria da Encarnação pergunta, e obrigado também pela pergunta, se a cevada tem glúten. Sim, tem. Os alimentos que têm glúten é tudo que tem trigo, cevada ou centeio. Trigo, cevada ou centeio. Está bem, Maria da Encarnação? Tudo isto é o que tem glúten. Principal. O resto é contaminação. Mas estes três são esses que nós temos que nos preocupar mais. Está bem? Obrigado pela pergunta. Espero ter ajudado. Mabília, não percebi a pergunta. Eu também perguntei sobre a gia. O que é a gia? Como se come em saladas? Não sei se consigo perceber. Será que está a falar da manteiga ghee? Manteiga ghee, se for isso, vou responder, não sei se é, mas manteiga ghee é uma manteiga, é um processo artesanal em que ficam 3 camadas de manteiga, da manteiga separadas, e em que nós só comemos a parte melhor, que é a gordura. Não há lactose, só fica a parte boa. Isto tem a ver com a medicina indiana, um conhecimento de muitos anos, um processo que eles já fazem há muitos anos. A manteiga pode-se usar em qualquer coisa que a gente queira. Tá? Num pão feito com uma farinha sem glúten, por exemplo. Qualquer coisa onde a gente queira pôr manteiga. Só que é uma manteiga muito mais saudável, porque não tem lactose, tem só a parte boa. Tem tudo o que está mal sai, fica a parte boa. A gordura. Aquilo que as pessoas acham que faz mal. A maior parte de nós fomos ensinados que a gordura fazia mal. E não é. Ninguém deve ingerir, comprar alimentos light. Isso é tudo marketing. Tá? As pessoas pensam que diminuir a gordura é que emagrece. Não é. Diminuir os açúcares, ou tudo o que se transforma em açúcar, é que ajuda a emagrecer. Está bem? Espero que... Não sei se foi essa a pergunta, mas ó, aproveitei. Não tem nada a ver propriamente com o tema, mas... Maria Costa pergunta, e o milho? Não, o milho não tem glúten. Tá? Eu como
É raro, mas por acaso tenho aqui em casa, até comprei, numa ervanária, esparguete de milho. Esparguete feita de milho em vez de ser feita de trigo. Tá? E é muito, mas muito boa. Está bem, Maria Costa? Esparguete de milho. Tem lá o selo a dizer livre de glúten. E não é que eu como muitos hidratos, que eu não como muito nem pão, nem batatas, nem massa, nem arroz. Não como essas coisas, não, muito pelo menos. Como de vez em quando, mas compro sempre. Faço as opções. Arroz como só integral, esparguete ou massa que seja de um cereal sem glúten, pão só se for eu a fazê-lo e também com farinhas sem glúten. E batata, eu opto a maior parte das vezes por batata doce, que tem mais ou menos metade do açúcar que a outra batata. E estes são os 4 alimentos que qualquer pessoa que quer perder peso tem que reduzir estes 4 alimentos e mais um chamado açúcar. Pronto. É a base para se perder peso é esta. Claro que depois há o exercício físico, beber água e o resto que a gente come, tá? Por exemplo. Mabília, sementes de chia, não é chia, é chia. Não, as sementes de chia não têm glúten. As sementes devem ser trituradas antes de ingerir. No momento em que se vai ingerir é que se tritura. Tá? Eu tenho ali sementes de chia, sementes de girassol, sementes de abóbora, tenho tudo misturado num frasco. Eu compro, depois misturo tudo num frasco. E depois tenho um moinho de café, trituro tudo e meto nas saladas, meto numa sopa, no batido, qualquer coisa que eu queira. E meto as sementes, mas trituro na hora, para não perder propriedades. Está bem, Mabília? É isso que eu faço. É sementes de chia. Está bem? A Maria da Encarnação come cevada ao pequeno almoço. Algumas pessoas trocam a cevada em vez do café. Mas existe, por exemplo, uma coisa que eu também tenho aqui em casa. Agora esqueci-me do nome. Já me lembro. Que também é ótimo em vez do café, que eu ainda há dias falei disso. Tá? Alguém fez aqui uma pergunta, numa sexta-feira que houve perguntas e respostas. Ou alguém me fez essa pergunta. E maca, é maca, tá? Maca peruana. Esse é que é um bom substituto para o café. Tem montes de vitaminas do grupo B, dá energia, tem montes de minerais também. Essa é que é uma boa alternativa para o café. A cevada tem glúten, não deve, está bem, Maria da Encarnação. Maca pode encontrar também numa ervanária. Maria Costa, pão de milho. Sim, pode fazer um pão com farinha de milho, tá? A última vez que eu fiz aqui um pãozinho foi com uma farinha de milho. Está bem? E o próprio fermento tem que ser sem glúten. Também há fermento com glúten. Tá? O fermento pode ser natural ou biológico. É o que eu tenho cá em casa também. Quando faço pão, é raro. Mas quando faço, é com farinha de milho ou uma farinha qualquer. E fica bom. Com farinha de milho até é uma das minhas preferidas. Tá? Mas temos que ser nós a fazê-lo. Se for numa padaria, vem cheio de glúten. A Elizabeth diz que o milho tem um problema que pode ser transgénico. Sim, é verdade. O milho pode ser transgénico. É um dos cereais mais transgénicos que existe. Mas na Europa é proibido. Agora, há sempre maneiras de dar a volta às leis. Não sei até que ponto o milho que a gente ingere por aí é transgénico ou não. Só fazendo análises de laboratório. Tá? Temos que criar aqui um movimento ou juntar-nos a movimentos que existem contra a comida geneticamente modificada e para começarmos a fazer estudos e pôr nos laboratórios produtos para ver se é ou se não é. Tá? Mas não tem glúten. A Anabela Souza pergunta qual foi o meu cardápio da Páscoa. Obrigada. De nada, Anabela. É uma pergunta muito pessoal. Porque, primeiro, eu não ligo muito à Páscoa. Não fiz nada de especial. Nada de especial. Portanto, eu comi tudo normal. Comi um salmãozinho grelhado. Comi uma saladinha com sementes. Tá? Eu fiz tudo normal. Não mudei nada. Está bem, Anabela?
Obrigado também pela cosquice. A Zélia diz que tem milho em casa, ótimo. Ok. Alberta, o pão escuro faz mal ou não? Não há nada que faça bem ou que faça mal. É tudo uma questão de sempre de equilíbrio do corpo de cada um. O pão escuro é mais torrado que o outro? Não, não faz mal. Deve ser com uma farinha sem glúten. Está bem? Mas pode ser mais torradinho. Há quem goste do pão mais escuro e há quem goste do pão mais clarinho. É como a carne, mal passada e bem passada. Ok, a Maria de Encarnação também diz que costuma fazer pão com farinha de alfarroba. Também é uma boa opção, farinha de alfarroba. Comprar um pão no supermercado com farinha feita de alfarroba, se vocês lerem o papel que vem colado na embalagem do pão, vem lá a dizer que também tem trigo. Tá? Portanto, se alguém faz questão de comer pão, façam-no vocês com uma farinha sem glúten, que hoje em dia cada vez há mais produtos a aparecer sem glúten, porque nós, o mercado, exigimos, porque começamos a querer ter algum cuidado extra em relação à nossa saúde, à nossa alimentação. Portanto, obrigado a todos por terem estado presentes, pelas perguntas, pela participação, pelos corações, pelas partilhas. Espero que tenham gostado. Foram apenas algumas dicas em relação para eliminar o glúten da nossa dieta. É uma coisa que eu de repente, quando comecei a estudar, vi que eu é que descobri, que médico nenhum me disse, eu é que descobri que era intolerante ao glúten, porque fui estudar, tá? O exame que eu fiz, um dos exames que eu fiz quando fui à médica, disse que eu não tinha nada, mas os problemas eu tinha-os todos. Mas o exame disse que eu não tinha nada. Tá, mas tinha, está bem? E felizmente foi nesse dia que eu tomei uma decisão mais séria de eu próprio, já que não sabia como é que havia de fazer, não me apetecia estar a tomar remédios, porque sabia que não iam fazer, eu próprio decidi estudar e ir descobrir, e o problema estava sempre lá, o glúten. Não recomendo ninguém a comer, cada um faz aquilo que quer, como é óbvio, tá? Beijinhos e abraços, obrigado a todos por terem estado presentes, pela participação, pelas partilhas, essas coisas todas, pelos corações. Eu volto amanhã às 21 horas para mais um tema sobre saúde natural. Portanto, bem-aja a todos, beijinhos e abraços e até amanhã. Tchau, tchau.